Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou passar para vocês aqui uma tática muito interessante, que é uma 4-3-3, só que no momento defensivo ela se transforma numa 4-1-4-1. Uma tática bem sólida defensivamente e bem interessante para atacar, porque a gente tem dois MC para poder apoiar no ataque, tem os dois pontas e mais o atacante, e um dos laterais também fica solto para avançar para o ataque. E no momento defensivo a gente tem duas linhas de 4 e um volante entre essas duas linhas. É uma tática que está funcionando bem aqui no Ultimate Team, muita gente falando sobre ela na internet, tem muita gente usando essa tática aí, inclusive fora do Brasil, e eu resolvi testar e achei muito legal e vou passar para vocês. É uma tática que para quem joga modo carreira com certeza também vai funcionar muito bem, porque é bem interessante esse posicionamento defensivo e ofensivo, essa movimentação da tática. Então eu vou passar aqui uma gameplay para vocês, mostrar mais ou menos como a tática funciona na partida mesmo, e lá no final do vídeo eu vou passar a tática personalizada em detalhes, com todas as instruções de cada jogador. Aqui nessa partida eu já estou usando ela, e a gente repara o posicionamento que eu estou falando. A gente tem a linha de defesa, 4 jogadores, a linha de meio do campo, que é aqui, o Bash ainda ele vai entrar aqui, e a gente tem aqui o Kanté, que é o meu primeiro volante, ficando entre as duas linhas, o que é bem interessante para fazer a marcação. Nessa tática, o lateral fica para avançar, né? Fica mais solto, que no meu caso aqui é o lateral esquerdo. E o lateral direito ele fica mais segurando ali na defesa. Então tem esse avanço dos laterais também. Aqui nesse momento eu estou sofrendo um contra-ataque. Reparem que a minha linha de defesa está aqui, eu estou voltando com o meu lateral esquerdo. O volante está aqui no meio, né? Mais uma vez. Tem os dois meias e os dois pontas, eles acabam recompondo também. Então sempre nessa formação na defesa 4-1-4-1 e só o meu atacante aqui na frente, tá bem aqui no cantinho do vídeo. Uma outra situação interessante é que essa tática a gente joga com um segundo atacante, né? Ela não tem um centroavante, é um falso 9. E aqui no contra-ataque a gente vê que o ponta ficou bem aberto e o meu segundo atacante, que é o Gerd Müller, está entrando aqui para poder chegar para a finalização. E aqui embaixo eu tenho outro ponta, que também está avançando, para poder tentar pegar essa bola aqui na área. E assim acaba saindo o primeiro gol. Aqui no momento de ataque, a gente consegue perceber bem como está o posicionamento da tática. A gente tem um ponta aqui em cima, um atacante, o ponta esquerda. A gente tem dois meias e um volante. Os meio-campistas, o atacante sozinho aqui na frente, e tem um volante que está sempre atrás dessa linha de meio do campo e na frente da linha de zagueiros. E nessa jogada a gente vai vendo o posicionamento do time. A gente repara que o Kanté está ficando um pouco atrás, ele dá uma segurada para avançar. O Ballack, que é como se fosse um segundo volante. Essa tática é como se fossem dois segundos volantes. Ela tem dois box-to-box e tem um volante mais fixo. Então ele já vai ficando aqui atrás e os dois volantes já vão se posicionando à frente deles. Um ponta esquerda, um ponta direita e um atacante que já está avançando aqui. Aqui a gente tem um momento ofensivo que também dá para entender alguns detalhes da tática. A gente tem dois MC e um volante nessa tática, sendo que um dos MC avança mais do que o outro. Então aqui vocês podem reparar que esse aqui é o meu MC que avança mais e eu tenho aqui em cima o outro MC que dá uma segurada. Então esse de baixo aqui, que é o McAllister, ele vai tender a pisar mais na área do que o Ballack. E aqui embaixo no radar dá pra gente ver aqui o Kanté, mais uma vez, ele se posiciona sempre atrás do meio do campo e à frente da linha de defesa, dando uma segurança boa ali na hora de um contra-ataque, na hora da marcação. Aqui quem já está dentro da área é o McAllister, que está aqui. Ponta esquerda, atacante, ponta direita. E o meu outro meia central, que é o Ballack, ele fica aqui na entrada da área para poder pegar alguma sobra, né? E o Kanté já está lá atrás, ele se posiciona um pouquinho à frente da linha de defesa. E quase saiu o gol nessa jogada. Aqui eu sofrendo um contra-ataque, a gente repara o posicionamento que eu tenho falado, né, da linha de defesa, meio campo e o Kanté entre elas. O Kanté tá aqui, os meus dois MC,
e a linha de defesa composta aqui atrás. Eu estou sofrendo um ataque agora, um contra-ataque, na verdade. Vou mantendo a linha. Aqui nesse lance a gente vê que o Kanté fica numa posição de interceptação. Ele acaba falhando, né, no bote com a bola. E acaba sendo vencido ali pelo ataque adversário. Mas é o posicionamento desse jogador, né? Que ele fica como o primeiro volante e como interceptador de passe. Então ele sempre vai se posicionando entre o passe dos jogadores adversários. Ali ele erra, eu recebo o ataque. E agora tá só com a linha de defesa. E eu consigo roubar a bola. O interessante aqui também, que a bola acabou sobrando para o Kanté. E geralmente ele é o cara que recebe ali os primeiros passes na hora de ataque. Eu tô testando aqui com o Kanté essa tática, mas talvez faça até mais sentido um volante que tenha um passe melhor. Porque muitas jogadas começam com ele. Então é interessante, de repente, um jogador com uma visão de jogo, um passe melhor, para poder criar essas jogadas, fazer lançamento, semelhante como era o Pirlo quando jogava na Juventus, no Milan. É esse jogador que fica atrás da linha de meio do campo armando o jogo. Faz sentido também nessa posição, mas claro, tem que ser um jogador com uma boa noção defensiva. O mais interessante dessa tática é que ela tem 2 MC e um atacante, né? É semelhante a uma 4-4-2, só que a gente, em detrimento de ter mais 2 atacantes, a gente acaba tendo um volante a mais. Então ela se torna forte defensivamente nesse sentido, o que torna bem interessante. Fica sólida defensivamente e ofensivamente também. Tem 2 MC para chegar no ataque, tem os pontas, tem mais o atacante e não fica ruim para criar jogada no ataque também. Aqui mais uma vez, né, a bola sobra para o Kanté e ele é responsável por armar a jogada. Como eu falei, um jogador com um passe melhor faria mais sentido aqui nessa posição. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês as instruções da tática agora. Uma tática bem equilibrada, me surpreendeu bastante essa questão de defender no 4-1-4-1. Eu não tinha testado isso ainda. Eu sei que a 4-1-4-1 para defender é uma tática bem forte, mas para atacar ela não é muito interessante. Mas achei essa daqui bem equilibrada. É uma tática que funciona muito bem aqui no Ultimate Team. Essa partida aqui é uma partida da Weekend League, né, do Foot Champions. E ela tá funcionando bem, eu tô vendo muita gente comentar sobre ela na internet. Bom, pessoal, agora eu vou passar a tática personalizada com as instruções de cada jogador para vocês. Já aqui no elenco, a gente vai em tática personalizada. Eu tô usando ela como a principal, não tô nem precisando alterar aqui. Ela tá a tática principal. O estilo defensivo é equilibrado, a amplitude 40, profundidade 66. Aqui vai um detalhe, eu tô vendo muita gente usar 66 de profundidade, parece que é o que tá funcionando melhor. A chegada no equilibrado, a criação de oportunidades em passes direcionados, amplitude no 40, também igual a de defesa, né? A de ataque e defesa fica na mesma amplitude. Atletas na área, eu tô usando 6 barras, escanteios 3 e falta 2. Nas instruções, o goleiro, ele fica apenas como goleiro líbero. O lateral direito, que vai ser o lateral que a gente não quer que ele avance, ele vai ficar na defesa, o resto a gente deixa no padrão. O lateral esquerdo, a gente deixa tudo padrão e a gente muda aqui para puxar a marcação, para ele abrir um pouquinho mais, né, para ele dar amplitude ali do lado esquerdo. O meu primeiro volante, como eu falei ali na partida, ele fica como interceptador de passe, né, a gente deixa aqui no interceptar passe. Ele fica na defesa e cobre o centro, o resto normal. Agora, os MC, o MC da direita é o que fica um pouquinho mais solto para poder avançar, né? Até porque do lado direito a gente tem um lateral que não sobe, então tem um equilíbrio defensivo um pouco melhor. Então ele fica com tudo no padrão, menos a posição defensiva que fica como cobrir o centro. O MC da esquerda já é um segundo volante que vai ficar um pouco mais, então ele fica com ficar na defesa e cobrir o centro, o resto deixa normal também. E aqui está o ponto mais positivo dessa tática para mim, a maioria das táticas, por exemplo, a 4-3-2-1, ela acaba tendo uma linha de 4 no meio do campo, né? Porque um desses pontas aqui acaba ficando abrindo para poder fechar uma lateral. Por exemplo, de repente aqui o McAllister ficaria cobrindo a lateral pela direita, né? A ala pela direita, e o Ribéry vinha aqui e fechava pela esquerda. Por mais que eu coloque os 2 pontas para voltar, que no caso na 4-3-2-1 são os segundo atacantes,
Só um falta para fechar a linha do meio campo. Ele não forma duas linhas de 4, defesa e meio campo, com um volante entre essas linhas de jeito nenhum, em nenhuma instrução. Então, desse jeito aqui, essa tática dá essa possibilidade de ter esses jogadores que voltam para fechar a linha e de ter um jogador a mais se posicionando defensivamente para interceptação. O meu ponta pela direita volta para defender e chega por trás. O ponta da esquerda, ele volta para defender. Aí aqui interessante que ele corta para dentro, porque como eu tenho o lateral esquerdo avançando aqui, né, subindo, ele dá aquela entradinha para poder dar espaço para o lateral passar. E ele também fica com chegar por trás, o resto padrão. E aqui o meu centroavante, né, que nessa tática é um falso 9, ele fica no centro, chega por trás e também tem a instrução volta para defender. Essa instrução volta para defender no atacante, não é para fechar a linha do meio do campo, é para ele tentar, sempre que possível, estar atrás da linha da bola do adversário. Né? Na hora que o adversário está voltando, esse atacante ele recompõe para poder ficar ali como o primeiro interceptador de jogadas ali no ataque. Seria interessante até a interceptação agressiva aqui, o problema é que ele cansa muito. Mas seria aquele cara para poder tentar dar uma pressão no time adversário assim que ele está jogando. E, consequentemente, o nosso time acaba ficando mais compacto. Porque como eu tenho um atacante para dar o primeiro bote lá na frente, o meu meio campo dá uma segurada com uma linha um pouquinho atrás dele e a gente acaba compactando as linhas de meio campo, ataque e defesa dessa forma aqui. Por isso essa instrução funciona bem nessa tática, o voltar para defender aqui no meu falso 9. Bom, pessoal, quem testar a tática, coloca aí nos comentários o que achou. Se te ajudou, se gostou do vídeo, deixa o like. Aproveita e se inscreve no canal para poder ficar por dentro dos conteúdos que eu trago aqui para vocês e todas as dicas do UFC 24. Compartilha também com seus amigos que jogam UFC 24 para ver se eles gostam também dessa nova tática. Coloca aí nos seus grupos de FIFA. Eu agradeço a quem assistiu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.